Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Novamente aqui para nós compartilharmos uma mensagem, um texto bíblico, para extrairmos muitas lições da parte de Deus para nossas vidas, para que possamos melhorar em diversas áreas. No dia de hoje eu quero compartilhar com vocês, ou seja, eu quero falar com vocês sobre dois personagens bíblicos que são extremamente importantes. Lembra do rei Saul? Lembra de Davi? São dois personagens ícones, homens muito bem conhecidos, que nós podemos extrair lições extremamente importantes. Vocês sabem que Saul foi um dos reis de Israel, vamos assim chamar ou falar que foi o primeiro, e nós sabemos que Davi foi o segundo rei de Israel, no entanto, aquele que foi o primeiro a agradar e a corresponder à vontade de Deus. A diferença entre esses dois personagens são grandes. A gente tem de um lado Saul, que foi um homem escolhido pelos homens, que foi um homem que se achegou-se e assentou no trono de Israel, que estabeleceu a base e o fundamento daquilo que era a monarquia, aquilo que era ser um rei na nação de Israel. Nós temos Saul, que também foi um homem que não soube obedecer, que foi teimoso, que não soube reconhecer os seus erros, que procurava sempre se auto-justificar diante de tudo aquilo que fazia. A gente tem por outro lado, ou seja, do outro lado, nós temos Davi, que foi um homem também escolhido por Deus, mas um homem que cometeu diversos erros, teve muitas falhas, no entanto, alguém que se arrependia, alguém que procurava obedecer, alguém que se achegava a Deus e abria na sua totalidade o seu coração a Deus. Pois bem, querido, é como se eu quisesse falar hoje com vocês sobre teimosia versus obediência mais arrependimento. Então observe bem, o Saul era um homem extremamente teimoso, muito eficiente, um guerreiro por excelência, um camarada capaz no campo humano, no campo da guerra, no campo da luta, no campo do empenho. Ele era um camarada extremamente preparado, mas tinha muita teimosia. Você já viu aquela pessoa que é uma pessoa boa como pessoa, que muitas das vezes é capaz, inteligente, tem muita capacidade para resolver, para trazer solução diante de muitas situações. No entanto, teimoso, uma teimosia total, assim era Saul. Vocês lembram do texto que Samuel disse a ele para ir lá e destruir os amalequitas na sua totalidade, e ele não fez como Samuel havia dito? Ele foi lá e preservou os animais, preservou algumas pessoas, dentre elas mulheres, e claro, o rei. E quando ele se depara no seu retorno com a pessoa de Samuel, em vez dele reconhecer o erro, Samuel diz: o que fizeste? Em vez dele reconhecer o erro, ele diz assim: não, eu trouxe os animais para sacrificar ao teu Deus. Em outras palavras, ele trouxe o rei como uma vaidade pessoal, porque a teimosia é uma manifestação da nossa vaidade. A teimosia é uma manifestação do nosso coração, do nosso caráter. A teimosia é uma manifestação, claro, externa daquilo que está no coração do homem, que é o seu orgulho. Então Saul teve a oportunidade de se arrepender, o Saul teve a oportunidade de recomeçar, de abrir o coração e não tentar se justificar, mas pelo contrário, ele tentou se justificar, ele tentou demonstrar, ele tentou convencer a Samuel de que ele estava certo, que o Samuel estava errado, que Deus estava equivocado. Queridos, nós temos tantas pessoas teimosas que não crescem na vida, que não progridem, que não tem progresso, que não tem sucesso, exatamente porque persiste no erro. Ele falha, ele comete erros gravíssimos, ou até mesmo erros pequenos, mas em vez de confessar, em vez de reconhecer, em vez de analisar quando alguém lhe fala alguma coisa, em vez dele fazer um autoexame e reconhecer que falhou, ele persiste. Conheço tantas e quantas pessoas no mundo dos negócios, no campo familiar, no campo do relacionamento interpessoal, que muitas das vezes um colega, um amigo, uma amiga lhe chama para um particular, para um diálogo particular, e tenta lhe demonstrar ou lhe mostrar o quanto que ele precisa melhorar, muitas das vezes na comunicação, muitas das vezes no lado da tratativa, mas ele acha que não está errando,
que não tem errado, que não precisa melhorar, que ele está certo e continua na sua teimosia. Querido, isso vai só lhe causar profundos prejuízos. Veja bem, no caso de Saul, a teimosia dele fez ele perder um alinhamento com Deus. A teimosia dele fez ele ficar distante de Deus. A teimosia dele fez Deus se manter longe dele. A teimosia dele fez ele perder aquilo que era as promessas, aquilo que era as bênçãos, a sua permanência, a continuidade como rei, a sua descendência perpetuar no reino ou no trono, lhe causou profundos prejuízos. Quantas e quantas pessoas têm tido prejuízo por causa da sua teimosia? Você homem, você mulher que acha que não precisa melhorar, que acha que não precisa estudar, você que se acha o tal, se acha o sábio, se acha acima de tudo e de todos. Querido, deixe de ser teimoso, comece a obedecer, comece a querer melhorar, volte a estudar, analise, observe os outros, veja o segredo, o sucesso de outras pessoas, veja o que a palavra diz à sua vida. Veja o Davi. O Davi foi um homem, querido. Se nós compararmos Davi e Saul, iremos perceber que a gravidade, os problemas, a quantidade de erros e de falhas de Davi parece que foram mais do que Saul. Você vai perceber que Saul até errou menos. No entanto, o Saul tentava se justificar. Por isso que o texto de Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Davi, querido, cometeu erros gravíssimos, como vocês conhecem. Dentre eles, homicídio, adultério e tantos outros erros. Mas o Davi, querido, sempre que teve a oportunidade de se deparar diante de outra pessoa, ou seja, de um homem de Deus e diante do próprio Deus, ele não tentou se justificar. Ele simplesmente dizia que caia eu na mão ou nas mãos de Deus, que eu dependa de Deus. O Davi alcançou a misericórdia de Deus com a sua atitude, quando ele se abria, quando ele confessava, quando ele se lançava diante do Senhor, quando ele reconhecia e dizia: pequei, falhei, cometi erro, errei gravissimamente, ou seja, cometi erros gravíssimos. Querido, Davi alcançou a misericórdia de Deus, alcançava as bênçãos de Deus, alcançava o amor de Deus, o perdão de Deus, as bênçãos de Deus. Amados, a diferença entre Saul e Davi não está nos erros, não estão nas falhas, mas a diferença entre os dois está exatamente nas escolhas. Enquanto que um escolheu se justificar, o outro fez escolha de confessar, de se arrepender, de dependência total. O outro fez escolha de se lançar e dizer: eu dependo do Senhor. Senhor, tenho falhado, faça de mim aquilo que o Senhor bem quiser. Se o Senhor entender, se o Senhor achar que eu mereço perdão, me perdoe. Se o Senhor achar que eu mereço continuar no trono, me dê esse ato de bondade. Queridos, você precisa fazer isso. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, que nós podemos chamar de uma pergunta básica. O que você me diz sobre as nossas atitudes diante dos erros? Ou a diferença entre a atitude de Saul e Davi? Faça a sua colocação, ok? Posso orar por você? Senhor, neste exato momento, traga a tua bênção, a tua graça sobre esta pessoa. Este homem, quem sabe que é uma pessoa teimosa, que sempre acha que não precisa melhorar. Muitas das vezes tem sido teimoso no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, tem sido teimoso diante daquilo que é as possibilidades de melhoria, que acha que não precisa melhorar. Senhor, não deixe com que ele perca o casamento por causa de teimosia. Querido, que você não venha perder as bênçãos de Deus por causa da sua teimosia. Não perca o seu casamento, não perca o seu relacionamento com seus filhos por causa de teimosia. Melhore, querido. Se você tem errado, confesse, reconheça os seus erros, seus pontos de melhoria e comece a trabalhar em cima disso. Venhamos a ser como Davi. Davi, com as suas atitudes de se arrepender, de reconhecer as suas falhas e os seus erros, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Querido, que Deus te abençoe cada vez mais. Não seja teimoso e passe a ser alguém que dependa da graça de Deus e que reconheça que precisa melhorar dia após dia. Deixa eu lhe fazer um pedido. Curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe.
Deus te abençoe mais e mais.